A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno. É uma honra e um prazer ter sempre você aqui conosco. Já deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas para que elas também sejam abençoadas por Deus. Esse é o último vídeo sobre o assunto escatologia, doutrina das últimas coisas. No vídeo anterior, nós estudamos sobre novos céus e nova terra, estudamos sobre a nova Jerusalém, como é que vai ser a vida nessa nova Jerusalém, e hoje nós vamos estudar o destino final dos mortos. Vamos ler em 1 aos Coríntios 15:19, que diz assim: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Os salvos que morreram em Cristo aguardam a ressurreição no céu, e os ímpios a esperam no Hades, em sofrimento indizível. Vamos ler Lucas 16, do verso 19 ao 26. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. O objetivo desse estudo sobre o destino final dos mortos é mostrar que os salvos vão aguardar a ressurreição no paraíso de Deus e os ímpios a esperam no Hades. Os objetivos específicos: primeiro, explicar o estado intermediário dos mortos; segundo, saber a real situação espiritual dos mortos e mostrar o destino final dos mortos, que é o objetivo acrescido de grandes informações. Então, nós vamos estudar o destino final dos ímpios e dos salvos em Jesus Cristo, né? A palavra de Deus nos garante que não será em vão a nossa esperança em Jesus Cristo, pois pela fé já temos assegurado um futuro glorioso ao seu lado. Para os ímpios que não se arrependerem e não se arrependeram, é reservado o sofrimento e a condenação eterna, pois as suas escolhas enganosas os levaram a desprezar a salvação de Deus. O ponto central nos mostra o que? Os crentes que dormem no Senhor vão ressuscitar para a vida eterna e os ímpios para o castigo eterno. Então, o que nós fazemos aqui neste mundo determina para onde irá ou iremos no futuro. O estado intermediário. O que é o estado intermediário?
É o estado entre a morte física e a ressurreição, tanto dos salvos como dos ímpios. Ambos irão ressuscitar. Os salvos terão um destino diferente dos ímpios. Vamos ver isso lá em João 5, 28 e 29, que diz assim: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. João 5, 28 e 29. Então, a palavra de Deus afirma que não existe purgatório e que também não há o sono da alma, nem tampouco a reencarnação, como creem alguns. Depois da morte, segue-se o juízo divino. Depois da morte, não tem mais solução, não tem mais jeito. Aí segue-se o juízo. Em Hebreus, capítulo 9, e o versículo 27, está registrado isso. Diz assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então não existe sono da alma, na Bíblia não se fala de reencarnação, na Bíblia não tem purgatório. Tudo isso são artifícios criados pelos falsos profetas, pelas falsas religiões, para que as pessoas continuem vivendo do jeito que quiserem, sem um compromisso com Deus. O Sheol e o paraíso. Sheol é um termo hebraico que pode significar sepultura, ou lugar ou estado dos mortos. Então, Sheol é um lugar onde eram enterrados as pessoas que morriam, né? No Novo Testamento, Sheol é traduzido por Hades, H-A-D-E-S. Normalmente o Hades é visto como um lugar destinado aos ímpios. Deus livra o justo do Sheol ou da sepultura. Está lá no Salmo 49, o versículo de número 15. Salmo 49 e o versículo 15, que diz: mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Então Deus é que livra o justo do Sheol ou da sepultura. O Sheol, inferno, é lugar de punição para os ímpios que não se arrependeram dos seus pecados e não entregaram suas vidas a Jesus de Nazaré. Salmo 9, 17 diz: os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Então, todas as pessoas que não se arrependem e entregam a sua vida a Jesus, elas serão levadas para esse lugar chamado inferno. O vocábulo paraíso é de origem persa e significa um parque ou jardim de paz e harmonia. Isso aqui na Terra, né? Foi usado pelos tradutores da Septuaginta para significar o jardim do Éden, lá no Gênesis capítulo 2 e o versículo 8. Então a tradução da Septuaginta usou o paraíso para isso, Gênesis 2 e 8, e diz: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Aparece apenas 3 vezes no Novo Testamento, em Lucas 23, 43. É bom nós darmos uma olhadinha. Lucas 23 e 43, quando Jesus tem aquele diálogo com o ladrão, né? E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso.
Então Jesus, falando aquele ladrão arrependido, ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Temos também em 2 Coríntios 12 e o versículo número 4. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Aqui Paulo está dizendo da visão celestial, quando ele foi levado até o terceiro céu. Apocalipse 2 e 7, na passagem falada lá para a igreja, as 7 igrejas da Ásia, na igreja de Éfeso, diz o texto: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então, no Novo Testamento aparece essas 3 vezes a palavra paraíso, Terceiro, o lugar dos mortos. Vamos ver. Os teólogos entendem que o lugar dos mortos, o Hades, estava dividido em 2 partes. Estes tomam como base o texto de Lucas, que nós lemos no começo, Lucas 16, do 19 ao 31, no texto em que se refere a Lázaro e ao rico. O primeiro, Lázaro, fiel a Deus, foi levado ao seio de Abraão ou ao paraíso, estando em repouso e felicidade. Então, a alma de Lázaro foi levada a um lugar de repouso e de felicidade para aguardar o arrebatamento da igreja. Se você não assistiu o vídeo 5 sobre o arrebatamento da igreja, então volte lá e assista para você entender. O rico, orgulhoso e incrédulo foi para o Hades, onde experimenta angústia e sofrimento atroz. Então, esse destino intermediário dos ímpios é um lugar em que a alma fica em angústia e sofrimento gigantesco. Então, nós temos um autor chamado Mia Perman que diz que Cristo desceu ao Sheol, Salmo 16 e o versículo 10. Salmo de número 16, melhor dizendo, 10. Salmo 16, verso 10, que diz: pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. O Salmo 49, 15, que nós já lemos, ele diz: mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Então, Cristo desceu ao Sheol, ao mundo inferior dos espíritos. Ele fala isso em Mateus 12, 40, quando ele estava falando aos discípulos. Ele diz o seguinte, Mateus 12 e o verso 40, o milagre de Jonas, ele diz: pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Ele falando do tempo que ele ficaria debaixo da terra, os 3 dias, não mais que isso, Lucas capítulo 23 também, Lucas 23, versículos 42 e 43. Lucas 23, versos 42 e 43, ele diz: e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O ladrão, arrependido. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então Jesus, ele desceu ao Sheol, ao mundo dos espíritos, e libertou os santos do Antigo Testamento, levando-os consigo para o paraíso celestial. Efésios 4, Paulo escrevendo
aos Efésios, ele nos traz essa revelação. Efésios 4, do versículo 8 ao 10, que diz assim: pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Então, nós vemos aí que ele libertou os salvos, os santos do Antigo Testamento, e os levou para o paraíso celestial. O lugar ocupado pelos justos que aguardam a ressurreição foi trasladado para as regiões celestiais, conforme o versículo 8, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro, tá? E segundo aos Coríntios 12, 2, segunda carta aos Coríntios do apóstolo Paulo, o capítulo 2 e 2, ele diz: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. Então veja que são as regiões celestiais, né? Desde então, os espíritos dos justos sobem para o céu e os espíritos dos ímpios descem para a condenação. Lá em Apocalipse, capítulo 20, os versículos 13 e 14, né? Diz o texto: e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então veja que os espíritos dos ímpios, eles descem para a condenação. E segundo os textos bíblicos, o paraíso estaria em cima. Provérbios capítulo 15, Provérbios é logo depois de Salmos, Provérbios capítulo 15 e o versículo 24 eu estarei lendo na Bíblia na linguagem de hoje, que diz aqui, Provérbios 15, 24, a pessoa sábia não desce pelo caminho da morte. Então, o caminho da morte é descida, mas sobe pela estrada da vida. Então, os salvos sobem pela estrada da vida. Resumindo, sobre o Sheol e o paraíso e o lugar dos mortos. Os salvos em Jesus Cristo e os ímpios terão um destino final diferente. Diferente. Isso aqui é muito importante, porque não é justo que quem viveu uma vida na presença de Deus, uma vida correta, uma vida salva, uma vida de santificação, que essas pessoas estejam eternamente no mesmo lugar que aqueles que viveram de qualquer maneira, né? Isso não é justo, né? Então, a situação dos mortos. Vamos ver. Qual é a situação daqueles que já morreram? O texto de Lucas 16 nos mostra a diferença entre o estado dos ímpios e dos justos após a morte. Primeiro, o estado intermediário dos salvos. Na história do rico e Lázaro, vemos o estado intermediário dos salvos. O justo, ao morrer, é conduzido pelos anjos até o paraíso. Está no versículo 22. Que privilégio, que honra têm os salvos ao morrer e serem recepcionados pelos anjos. Ao ladrão da cruz, Jesus disse, nós já lemos, hoje estarás comigo no paraíso. O espírito e a alma deixam o corpo e permanecem no lugar de espera, que está aqui registrado paraíso, aguardando a ressurreição na vinda de Jesus. Por isso é bom você dar uma lidinha, dar uma olhada no vídeo, número 5 dessa série, hoje é o 13º,
sobre o arrebatamento da igreja. Os salvos, os que morreram, né, no momento do arrebatamento, serão ressuscitados e serão arrebatados juntos com os salvos vivos na vinda de Jesus, na primeira vinda de Jesus, né? Na nossa linha interpretativa da escatologia, Jesus virá em duas fases. A primeira, só para a igreja, só para os salvos. E na segunda, virá para julgar as nações da terra e salvar Israel da destruição eterna. Então, está tudo lá nos vídeos anteriores, dê uma olhadinha lá, né? Então, o estado intermediário dos salvos e os justos são recebidos pelo Senhor, né? É o próprio Senhor Jesus quem recebe o espírito dos justos após a morte. Tomemos como exemplo o caso de Estevão, que está narrado em Atos 17 e 59. Eu vou ler na melhor Bíblia de Estudo do Brasil, que é a Bíblia de Estudo Pentecostal, a Bíblia mais completa que eu conheço. Atos capítulo 7 e o versículo 59. Olha que coisa linda que nós presenciamos na vida de Estevão. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Tá? Então veja, no versículo 55, diz: mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Olha que visão maravilhosa, né? Jesus recepcionando a Estevão. E para espanto dos ímpios, eles verão Jesus recepcionar gloriosamente os que o aceitaram como Salvador. Então, os que morreram em Cristo, bem como os ímpios, vão manter sua identidade pessoal. Então, eu continuarei sendo o professor Álvaro Bruno, eu continuarei com a minha personalidade e consciência depois da morte. Então, depois da morte, eu continuarei sendo eu, você continuará sendo você. Tá? Moisés, tendo sido sepultado por Deus, aparece falando com Jesus no Monte da Transfiguração. Veja lá Mateus capítulo 17 e o versículo de número 3. Né? Mateus 17 e o versículo 3. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Em Lucas 9:30, no terceiro evangelho aí, Lucas capítulo 9 e o versículo 30 ao 32, veja o que está escrito também sobre o Monte da Transfiguração. Eis que estavam falando com eles dois varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles dois varões que estavam com ele. Então, veja que Moisés foi sepultado por Deus, mas ele aparece ao lado de Elias, que foi arrebatado. Note-se que são os mesmos nomes, Moisés e Elias. Então, nós, num primeiro momento, teremos os nossos nomes próprios, como aqui. Então, a despeito de tudo que foi dito, devemos lembrar que, para o salvo, a morte é um ganho, é uma vitória. Filipenses 1, 21 e 23, Paulo fala sobre isso. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Paulo tinha o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Então é melhor estar com Cristo do que nesse mundo tenebroso. Então os justos são recebidos pelo Senhor. E o estado intermediário dos ímpios? Eles vão para o Sheol ou Hades, ou seja, o inferno,
que é o seu destino final. Nesse estado intermediário, eles, os ímpios, aguardam seu julgamento final. O Hades é um lugar embaixo, ou seja, oposto ao céu, que é o seio de Abraão, né? Uma figura de linguagem. O rico ergueu os olhos, vendo ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, versículo 23. Para o sábio, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Provérbios 15, 24. Fato é que os ímpios sofrerão e estarão conscientes. Depois da morte, tá? Há um estado intermediário de consciência, tanto dos salvos quanto dos ímpios. O rico ímpio estava em tormentos e clamava pedindo misericórdia, versículos 23 e 24. Os ímpios que morreram sem Cristo estão em prisão. Isso é muito importante nós darmos uma olhada. 1 Pedro, capítulo 3, primeira carta do apóstolo Pedro, eu vou ler na linguagem de hoje, capítulo 3 e o versículo 19. 1 Pedro 3 e 19 está escrito assim: e no Espírito foi e pregou aos espíritos que estavam presos. Então, o espírito dos ímpios, eles estão em prisão, eles estão presos. E ali eles vão se lembrar dos que ficaram na terra. Está lá em Lucas 16, 28. Então, as escrituras sagradas afirmam que estes não podem ser consolados por ninguém. É o versículo 26, olha a citação. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Portanto, fica evidente que aqueles que descem ao Hades, o inferno, não podem se comunicar com os vivos, tá? E nem podem se comunicar com os que estão mortos e lá no paraíso, com os salvos. Eles são lembrados de que em vida tiveram oportunidade de ouvir as Escrituras, mas desprezaram as suas advertências. Está lá do versículo 27 ao 31 de Lucas 16. Então, todos têm o mesmo direito de ouvir a palavra e de seguir a Jesus, assim como têm direito de não obedecerem. Resumindo, o salvo em Jesus Cristo, ao morrer, ele é conduzido ao céu, e os ímpios é conduzido ao inferno, à prisão eterna. Agora vamos ao destino final dos mortos, e nós já estamos caminhando para o final. Após passarem pelo estado intermediário, que é isso que nós tratamos, onde estão agora os mortos salvos e os mortos ímpios, né? Os mortos ressuscitarão. Todos, salvos e ímpios, vão ressuscitar. Os salvos irão para a vida eterna e os ímpios para o desprezo eterno. Evangelho de João, capítulo 5, o livro do Evangelho de João, capítulo 5, palavras de Jesus, capítulo 5, versículos 28 e 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então, isso é muito claro, né? O estado final, primeiro, dos salvos, após a primeira ressurreição, está lá em Romanos 8 e 11, se você abrir comigo a sua Bíblia, nós leremos juntos, Romanos 8 e o versículo 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal,
pelo seu Espírito, Espírito Santo, que em vós habita. Então, após a primeira ressurreição, os salvos vão para as bodas do Cordeiro. Tem uma lição só sobre as bodas do Cordeiro, o casamento dos salvos, a igreja com Jesus de Nazaré. Passarão pelo tribunal de Cristo, também tem lá sobre os galardões, e viverão com Deus por toda a eternidade. E lembrando que eternidade não tem fim, é eterno, não tem mais retrocesso para ninguém, nem para os salvos e nem para os que morreram sem Cristo, não tem outro caminho, tá? Esse é o destino final dos salvos, seus corpos ressuscitarão e se tornarão incorruptíveis. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, abra aí a sua Bíblia e vamos ler 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 42 ao 44. Assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção, semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória, semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor, semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Então, o nosso corpo, o corpo dos salvos, ressuscitarão sem corrupção, incorruptível, tá? E o mesmo corpo que morreu será transformado por Deus e ressuscitará em glória, semelhante ao corpo de Jesus ao ressuscitar. Isso Paulo escreveu aos Filipenses no capítulo 3 e o versículo 21, quando ele diz assim: que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, o nosso corpo, ele será conforme o corpo glorioso de Jesus. E o estado final dos ímpios, né? Os ímpios ressuscitarão para vergonha e desprezo eterno. Daniel, lá no Antigo Testamento, o último dos grandes profetas, digamos assim, em quantidade de livros, né, de capítulos, Daniel capítulo 12, e o versículo 2, ele trata sobre isso. Daniel 12 e 2, ele diz assim: muitos dos que já tiveram morrido viverão de novo. Estou lendo na linguagem de hoje. Uns terão a vida eterna e outros sofrerão o castigo eterno e a desgraça eterna. Então veja, palavras de Daniel. Seu destino final é o lago de fogo. Apocalipse capítulo 20. Nós já lemos tantas vezes que não sabemos se foi nesse vídeo, se foi no outro. Apocalipse capítulo 20, o versículo 15. Eu leio na linguagem de hoje. Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Então veja que o destino final dos ímpios é o lago de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Jesus ele fala isso lá em Mateus capítulo 22 e o versículo 13. Mateus 22 e o versículo 13 diz assim: disse então o rei aos seus servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então veja que o lugar dos ímpios é um lugar de muito sofrimento, né? Ali os ímpios desfrutarão da companhia do diabo, do anticristo e do falso profeta, que é o que está escrito em Apocalipse 20 e o versículo de número 10, né?
que dizia: o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para sempre. Apocalipse 21:8 diz: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então veja que é um destino de sofrimento eterno. Então, atualmente, muitos ímpios ficam impunes, mas no inferno estes receberão o castigo eterno por tudo o que fizeram de mal. O apóstolo Paulo escreve isso a segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, segunda aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9, ele diz: eles serão castigados com a destruição eterna e ficarão longe da presença do Senhor e do seu glorioso poder. Então, todos os ímpios, eles não ficarão impunes, eles passarão pelo juízo final e sofrerão a perdição eterna. Resumindo, então, os salvos em Jesus e os ímpios terão futuros distintos, futuros diferentes, né? Uns para a salvação eterna, os salvos, e os outros para a perdição eterna. Só uma observação aqui sobre o purgatório. Os católicos romanos ensinam que todos, menos alguns santos e mártires especiais, né, precisam passar pelo purgatório, que é uma condição mais do que um local, a fim de serem preparados para entrar no céu, né? Agostinho introduziu essa ideia no século IV, mas a palavra purgatório não foi usada a não ser no século XII. Essa doutrina não foi elaborada completamente, a não ser no Concílio de Trento, no século XVI. A doutrina do purgatório revelou ser lucrativa para a Igreja Católica Romana, mas dava a aparência de que Deus estaria demonstrando favoritismo aos ricos, cujos parentes não teriam dificuldade em pagar as missas exigidas para tirá-los rapidamente do purgatório. Então veja, isso daqui perdurou por muitos e muitos anos, inclusive culminou com a reforma protestante, né, desencadeada por Martinho Lutero e vários outros monges da época que não concordavam com essa prática completamente desconectada da Bíblia Sagrada. Então, resumindo, o estudo da escatologia é um dos mais edificantes para a igreja em todos os tempos, principalmente no presente século, quando muitos sinais dão a entender que a vinda de Jesus poderá acontecer a qualquer momento, que você e eu, nós possamos prosseguir estudando essa matéria tão linda, a escatologia bíblica. Leia a palavra de Deus, ore, jejue e esteja aguardando o maior acontecimento escatológico de todos os tempos, que é o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. E assim, com essa lição, Destino Final dos Mortos, nós concluímos esse estudo, essas 13 lições, esses 13 estudos sobre escatologia bíblica, né? A história do final dos tempos da humanidade, tanto dos salvos quanto dos ímpios, sobre a face da terra. Ou seja, essa odisseia humana está para terminar. Que Deus te abençoe e te guarde. Obrigado por nos prestigiar, estando conosco nesse estudo de escatologia bíblica.
Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Não esqueça de deixar aqui embaixo o seu gostei, seus comentários e até a próxima, se Deus quiser.